Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. Tem uma verdade sobre a capoeira que quase ninguém gosta de admitir. Ninguém é bom em tudo. Nem eu, nem você, nem muita gente que vemos por aí. Eu, por exemplo, sou muito boa quando o assunto é a história da capoeira, metodologia de ensino, plano de aula, mas se me pedir para dar um mortal ou outras acrobacias, eu não sei fazer e está tudo bem, porque a capoeira é muito grande, é muito complexa, tem espaço para todo mundo. Porque tem gente que voa no Paranauê, mas não sabe tocar um berimbau. Tem gente que canta lindo, mas na hora do jogo duro não consegue segurar. Tem gente que luta como ninguém, mas quando o assunto é a história da capoeira, não sabe nada. E é assim mesmo, cada capoeira tem o seu caminho. Bora lá entender essa história comigo? Hoje eu vou te provar, conversando com você, sobre o maior capoeirista de todos os tempos. Um homem genial, revolucionário, disciplinado, que mudou a história da capoeira. E mesmo assim cheio de limitações e contradições como eu, como você. Porque você só entende o tamanho da obra de Mestre Bimba quando você entende que não precisa fazer tudo, saber tudo para ser capoeirista de verdade. Você precisa dominar o seu processo. Então fica comigo até o final. Hoje eu vou te mostrar a glória e a dor de Mestre Bimba. Antes das decepções, a gente precisa entender o tamanho da obra de Mestre Bimba, porque só entendendo essa dimensão do que ele construiu é possível entender a injustiça que ele viveu. Nos anos de 1930, do século XX, Bimba criou a luta regional baiana. Ele desenvolveu essa metodologia em que nada parecido antes existia, com sequências de ensino, cintura desprezada, sistemas de batizado e formatura, a hierarquia lá com lenço de seda que hoje nós usamos corda, toques específicos do berimbau, tudo organizado, nada improvisado. Tudo Bimba tinha uma sequência. E ele fez tudo isso sem perder a essência da capoeira, como luta, mas também como cultura popular, como a gente já viu em outros vídeos. Como o mestre Jarel documenta, Bimba tinha um projeto pedagógico. Era coerente, progressivo, pensava sempre em formar capoeiristas completos. Dr. Decânio registrou que as aulas eram quase científicas, né? Mestre Bimba fazia alongamento, aquecimento. Parece normal hoje, porque todos nós fazemos isso, mas antes de Mestre Bimba não era assim. Então, quando a gente, toda a aula ele faz, como o Decânio falava, quase científica, porque ele fazia todo esse processo que é feito na universidade, por exemplo, né? Mas que antes dele não existia. E hoje nós fazemos isso normalmente, né? Mestre Lucas, em sua tese de doutorado, ele vai falar que Bimba era um educador no sentido pleno, porque ele não ensinava só golpes, né? Como eu sempre estou falando aqui nesse canal, que a capoeira não é só levantar a perna, a capoeira tem que ter propósito. Então, Mestre Lucas traz que Mestre Bimba ensinava dignidade, disciplina, ética, formava seres humanos completos. E mais, Bimba exigia que seus alunos estudassem. Isso é um ponto muito importante, né? Que tivessem profissão, que fosse cidadão respeitável. A regional era uma formação humana. E a gente tem, eu não fui aluna de Bimba, né? E não estou aqui para ditar verdades absolutas, mas nós temos essas teses de doutorado, esses livros como Decânio, Jarel, Lucas, né? Que são mestres que escreveram e que deixaram para nós esse legado. Vamos aproveitar esses que ainda estão aqui, né, como o Mestre Jarel, o Mestre Lucas. Quem tiver oportunidade, eu tenho oportunidade e sempre estou aproveitando todo momento que eu tenho. Quem tem essa oportunidade, aproveite com outros alunos de Mestre Bimba para que a gente possa valorizar os nossos mestres enquanto estão por aqui. Vamos analisar aqui o paradoxo. Hoje existe um campeonato internacional, né, que elege o maior capoeirista do mundo, mas será que esse título faria sentido para Mestre Bimba? A esportivização da capoeira começa com ele, como eu costumo dizer. Ele é um divisor de águas na história da capoeira. Ele abriu portas para o alto rendimento. A capoeira foi reconhecida pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, em 1995 como desporto de alto rendimento. E Mestre Bimba é responsável, de certa forma, mesmo não estando mais entre nós, por esse processo. Essa informação eu coloquei lá no e-book, muito mais, no e-book Metodologia do Ensino da Capoeira Volume 1, que eu criei para facilitar a sua vida. E nesse e-book você vai perceber que não foi só Mestre Bimba responsável nesse momento histórico pela esportivização da capoeira, mas também Mestre Zuma, Inesio Pina Marinho, Mestre Euzinho, tantos outros
contemporâneos a Bimba, e não só na Bahia, em outros estados também. Todos contribuíram para que existe hoje o que chamamos de capoeira. Imagina Bimba vendo os capoeiras voarem. Será que ficaria orgulhoso? Será que estranharia? Ou diria, eu avisei, a capoeira é maior do que todos pensam. Bimba sempre teve essa visão revolucionária. Apesar dos brilhantismos de Bimba, ele teve uma vida também cheia de frustrações. A primeiro o reconhecimento oficial veio, mas dignidade não. Em 1937, Bimba é responsável por um marco importante. O presidente Getúlio Vargas o reconhece como professor de educação física. Mas a capoeira, nesse momento, ainda continuava como um crime. É um outro equívoco, né, que se comete na história da capoeira. Eu chamo de mitos da capoeira. E Getúlio Vargas tirou a capoeira da criminalidade. Não, a capoeira só deixa de ser crime com o novo Código Penal em 1941. Essa informação também está lá no e-book. O fato é que a sociedade aplaudia, mas não pagava. Esses aplausos, né, não se transformavam em compromisso. O Brasil celebra depois que morre, em vida abandona. O Centro de Cultura Física Regional formou gerações, gente de todas as classes. Mas manter a academia era guerra diária, sem apoio e nem patrocínio. Dependia das mensalidades dos alunos e alguns não podiam pagar, e Bimba dava aula a si mesmo. A dor mais profunda veio da própria Bahia. Ele esperava reconhecimento, não veio. Não sei o que estou dizendo, esse fato. Tem entrevista do mestre Bimba falando, né, como a Bahia foi ingrata com ele. De maneira que não deixei minha terra por ser uma terra ruim. Sim, vim por motivo de finança. Quer dizer que aqui em Goiânia eu achei mais apoio do que na minha própria terra. Sim. O motivo de eu sair mais da minha terra, por questão de finança. Vi que não dava o campo mais para manter minha família e por esse motivo arribei de lá. Vou ver se eu deixo o link aqui na descrição, mas vocês acham fácil no YouTube. Mas também está lá escrito em Crônica da Capoeiragem do mestre Jair Moura, que Bimba disse que se sentia atraído, né, pela própria Bahia. Em 1973, ele deixa a Bahia, deixa Salvador e vai para a Goiânia. Essa é a história que todos nós já conhecemos. E eu te pergunto, camarada, chorar depois adianta? Onde estavam quando Bimba ainda estava vivo? Não estou aqui para fazer julgamentos ou para ditar verdades, ditar regras ou verdades absolutas. Mas eu quero fazer você, camarada, refletir. Pense nisso. Eu não sou dona da verdade, mas o objetivo desse canal, a missão desse canal é fazer você refletir, é fazer você estudar a história da capoeira. E a história de Bimba é a história de mestres que construíram o Brasil e morreram na pobreza. É a história de um país que celebra no discurso, mas abandona na prática. Brasil é cemitério de gênios vivos e museu de mortos ilustres. Coloca aí nos comentários o que é que você acha disso, porque Bimba teve o reconhecimento 22 anos depois, que ele já não estava mais entre nós, com o título de doutor honoris causa. E hoje, esse título, que é de extrema importância na universidade, eu sei da importância do título, porque eu trabalho na universidade há muitos anos e eu sei disso, e agora estão banalizando esse título, dando à torta e à direita faculdades que não são reconhecidas muitas vezes, mas esse já seria assunto para outro vídeo, porque é algo muito grande, mas coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Bom, o fato é que o legado de Bimba vive, a regional está em todos os continentes, mas não basta lembrar, é preciso valorizar em vida. O que estamos fazendo para valorizar os nossos mestres, aqueles que são detentores do saber, os nossos mestres mais antigos, os nossos griots. Vamos celebrar, mas também vamos lamentar, vamos nos indignar. Mestre Bimba merecia morrer com honras e morreu na miséria, isso é inaceitável. Mas não só ele, quantos mestres você conhece que morreu assim? Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo para uma pessoa, lembra da nossa regra, para uma pessoa, para um grupo de capoeira. Pergunta aos mestres e mestras se eles estão precisando de alguma coisa. Vamos valorizar nossos mestres em vida. Se você chegou até esse ponto, a outra pessoa que você vai compartilhar vai chegar até esse ponto também e vai saber o quanto você pensa nele, o quanto ele é importante para você. Pense nisso, camarada. Se você quer um material didático, resumido, compilado para passar para os alunos, você
você, aluno, que quer estudar e ajudar o seu mestre, que muitas vezes não teve a oportunidade de estudar a história da capoeira, eu criei o volume 2 do e-book Metodologia do Ensino da Capoeira. E nesse volume 2 tem somente a regional. O 3 farei depois, mas por enquanto nós temos o volume 1 e o volume 2. Comprando qualquer um dos dois volumes, que vou deixar o link na descrição, você entra para a Sociedade da Ginga, que é uma comunidade em que nós conversamos sobre a história da capoeira, em que eu passo atividade para os membros e que todo mês, todo dia 30 de cada mês, nós temos um encontro online, ao vivo, para você tirar suas dúvidas comigo. E se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir depois gravado e também fazer as atividades na comunidade e conversarmos mais sobre a história da capoeira. Pois lembre-se, capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.